Meus irmãos, vamos abrir a palavra. Profeta Jeremias, capítulo 2. Profeta Jeremias, capítulo 2, versículos 1 ao 19. Essa porção da palavra de Deus retrata um assunto muito importante para todos nós. Essa porção apresenta Deus como um manancial de águas, capaz de dessedentar aqueles que vivem com sede. E nós vivemos em um mundo onde as pessoas revelam a sede espiritual de diversas maneiras. E somente o Senhor, como manancial, pode de fato saciar a sede de todos. Que nesta noite nós possamos, diante deste manancial, desfrutar da água viva que procede do Senhor. Jeremias 2, de 1 a 19, façamos a leitura da palavra. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis se pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho?
Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, quando o povo de Deus foi liberto do Egito, de uma maneira miraculosa, Deus abriu o mar vermelho e o povo atravessou em terra seca. O povo caminhou então durante 3 dias. Caminhou pelo deserto, um deserto árido. Depois dos 3 dias, o povo já estava com muita sede. Chegaram a um arraial cujo nome era Mara. Em Mara havia água, só que a água era amarga. O povo caminhou um pouco mais e chegou a um local cujo nome era Elim. E em Elim havia 70 palmeiras, uma árvore frondosa que oferece uma sombra excepcional. E em Elim havia também 12 fontes de água. Agora imagina os irmãos, aquele povo cansado, aquele povo com sede, em um deserto com o sol quente, chegou a 12 fontes de água que jorrava água cristalina. Aquele povo bebe água e descansa sob a sombra daquelas palmeiras, daquelas 70 palmeiras. Foi um verdadeiro refrigério para aquele povo. Só que aquele povo não compreendeu um ensino maior, um ensino superior, que o verdadeiro manancial de águas para nós é o Senhor Deus. Decorrido muito tempo, já no século 7º antes do Senhor Jesus, profetizou Jeremias. A nação de Israel, aquela nação cuidada pelo Senhor com tanto amor e com tanto zelo, se descuidava na vida espiritual e se distanciava de Deus como manancial verdadeiro de águas. E aquele povo experimentava as investidas da Assíria, posteriormente as investidas babilônicas. Tudo foi culminar com o exílio babilônico. Jeremias foi um profeta introspectivo, um profeta que foi acusado de traição, porque amando de Deus, ele profetizou contra o seu próprio povo, porque este povo se afastava do manancial de águas vivas, e o profeta, amando do Senhor, aconselhou o povo a se render ao poder dos babilônicos. Por isso foi acusado de traição. Mas era um profeta leal, um profeta que amava verdadeiramente o seu povo, um profeta que ansiava em ver o seu povo voltando para Deus e se dessedentando no manancial de fonte verdadeira de água viva que é o Senhor nosso Deus. Jeremias era natural de uma cidadezinha perto de Jerusalém, cujo nome era Anatote. Jeremias era filho de um conhecido profeta, conhecido sacerdote. Ele era filho de Ilquias.
Ilquias, sacerdote na época que Josias, o rei, fez as reformas no templo. Jeremias, neste texto bíblico, aponta o Senhor Deus como verdadeiro manancial de água. Meus irmãos, a palavra de Jeremias é vívida, é atual. Porque quantas pessoas estão desmaiando de sede, desidratadas? Quantas pessoas estão morrendo porque estão longe do Senhor e tentando saciar a sua sede em coisas deste mundo? Entretanto, a cada dia estas pessoas estão mais insatisfeitas, mais infelizes e mais vazias, porque existe um único manancial capaz, de fato, de saciar a sede humana, e este manancial é o Senhor. As pessoas buscam saciar a sede na religião, achando que o próprio fato de trazer o nome de religioso já é suficiente, mesmo que não tenham uma experiência com o Senhor. As pessoas procuram saciar a sua sede, entrando aí por diversos caminhos. Caminho da ganância material, o caminho do consumismo, o caminho das drogas, o caminho de vícios diversos, de uma libertinagem moral. Tudo isso vai revelando que existe uma necessidade maior no coração humano. Nessa noite a palavra de Deus nos convida a nos aproximarmos do manancial verdadeiro e bebermos deste manancial. Eu quero considerar com os irmãos, primeiramente, que o Senhor é manancial que deve ser sabiamente experimentado por todos nós. O profeta Jeremias relembra ao povo de sua época os tempos passados. Chamou o povo para olhar para trás. Chamou o povo para se lembrar de que em tempos passados eles caminharam por uma terra de deserto, mas foram supridos em tudo pelo Senhor. Naquele deserto não havia água, como a palavra diz, era um deserto árido. Mas o Senhor estava com o seu povo e supriu este povo durante 40 anos. No deserto não havia provisão para este povo. Eles não plantavam e não colhiam, mesmo porque não havia uma habitação física, uma habitação deles fixa. Eles estavam passando pela terra e caminhando em direção a Canaã. Não havia supermercado para eles comprarem. Não havia padaria para eles irem de manhã buscar o leite e o pão. Mas, queridos, durante 40 anos eles foram supridos por Deus, porque eles confiavam no manancial verdadeiro e o Senhor estava com eles. Afirma este texto que aquele deserto era intransitável. Não havia habitantes naquele deserto. Mas eles caminharam por aquele deserto, sendo guiados pelo Senhor. O manancial de água viva estava com eles. Afirma a palavra que aquele deserto era um deserto de sombra de morte. Havia animais peçonhentos naquele deserto. Mas este povo experimentou a vida naquele deserto e não a morte. Os que morreram naquele deserto, morreram não em função de ser deserto, mas eles morreram porque eles se afastaram do manancial de águas vivas e desobedeceram ao Senhor.
Deus os sustentou, o manancial os supriu em toda aquela caminhada. Meus queridos, nós erramos ao reduzirmos a segurança e a felicidade das nossas vidas a um simples ajuste a este mundo. Há pessoas que dizem: se eu tiver uma boa saúde, uma boa profissão, uma boa condição econômica, tudo caminhará bem em minha vida. Ledo engano. O povo em um deserto foi suprido pelo manancial de água viva que é o Senhor. Quando falta este manancial de águas vivas, as pessoas se mostram insatisfeitas, incompletas, sedentas. E é precisamente isso que nós vemos no ser humano. As pessoas andam com sede de mudanças diversas, porque entendem que as mudanças vão resolver os seus problemas. Há aqueles que querem mudar de sexo, entendendo que assim serão realizados. Mudam. Entretanto, chegam à conclusão mais cedo ou mais tarde que falta algo muito maior do que isso. Alguns jovens e adolescentes perguntam: e aí, usar tatuagem pode ou não pode? E eu gosto de fazer uma outra pergunta: por que usar a tatuagem? Será que não se trata apenas de uma mudança na aparência para esconder vazios internos, insatisfações internas? Outros mudam de namoro como se muda de roupa. Será que esta insatisfação também não revela uma necessidade maior na vida? E aqueles que acham que mudando de casamento vão resolver os problemas, vão se tornar mais felizes? Entretanto, as próprias experiências mostram que quem muda de casamento tem uma tendência a continuar mudando, porque não encontram também no novo parceiro, na nova parceira, a completude que precisa. Meus queridos, as pessoas dizem: o problema está nesta cidade, o problema está no Brasil, eu preciso ir para um outro lugar, e aí então eu vou me realizar. Meus queridos, somente o manancial de água viva. É claro que algumas mudanças na nossa vida nós precisamos ter, mas saibamos, queridos, que a segurança e a felicidade será encontrada somente quando nós nos aproximamos do manancial que é o Senhor e bebemos desta água viva, mesmo vivendo nos desertos dessa vida. De repente você está caminhando pelo deserto. Pode ser tempos difíceis que você esteja atravessando. Talvez momentos de privações, momentos em que emocionalmente você está abalado, momentos de dificuldades econômicas, momentos de lutas na família, momentos de perdas, e você diz: o deserto está pesado demais para mim. Mas o problema não é o deserto, o manancial de água viva presente entre nós. Mesmo atravessando o deserto, nós seremos supridos e o Senhor nos dará segurança e felicidade, mesmo atravessando o deserto.
Começamos o culto dessa noite com a leitura a respeito de uma mulher. Quando Jesus passava pela região de Samaria, ele passou em uma aldeia cujo nome era Sicar, se aproximou de um poço, pediu água para uma mulher, e em seguida ele disse: se eu te der água, você nunca mais terá sede. Aquela mulher revelava a sede da sua alma por meio das aventuras amorosas, dos vários relacionamentos amorosos. Entretanto, ela permanecia sedenta, e diante dela o Senhor Jesus se apresenta como a verdadeira fonte, o verdadeiro manancial que poderia saciar a sua sede, e para todo sempre, e para todo sempre. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, o Senhor é o verdadeiro manancial, e eu busco no Senhor a segurança, eu busco no Senhor a realização, eu me aproximo de Ti como o verdadeiro manancial da minha alma. Se você está vivendo um momento de deserto na sua vida, caminhe, confie no Senhor. O problema não é o deserto, o problema é onde você busca saciar a sua sede. Mas nós queremos considerar neste texto bíblico também que o Senhor como manancial, o Senhor permanece como manancial, mas é loucamente abandonado por alguns. Mesmo sendo manancial, o Senhor é loucamente abandonado por alguns. É interessante, irmãos, observarmos que o povo de Deus, enquanto caminhou pelo deserto, e o profeta Jeremias lembra isso, mesmo no deserto perigoso, deserto seco, eles beberam do manancial. Eles foram introduzidos na terra de Canaã, uma terra que foi descrita como uma terra que manava leite e mel, tão boa, tão produtiva. Poderia-se pensar, ora, se caminhando pelo deserto, o manancial de águas vivas estava conosco e nós fomos supridos, realizados. Agora imagine nessa terra que mana leite e mel. Isso vai ser algo esplendoroso, vai ser algo glorioso, indescritível, vai ser bom demais. Só que não. Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe viver uma vida abençoada. Abraça as bênçãos e esquece do Deus que oferece as bênçãos. Este povo, quando foi introduzido na terra de Canaã, deu as costas para o Senhor. Este povo, quando foi introduzido na terra de Canaã, esqueceu do manancial de águas vivas e se afastou deste manancial. Interessante, irmãos, o profeta mostra: este povo esteve no deserto no meio das feras, mas eles não foram perseguidos e mortos pelas feras. Quando eles chegaram em Canaã, construíram cidades. Poderiam dizer, agora, feras é só lá no deserto. Meus irmãos, as feras que não os matou no deserto, os matou dentro da cidade. Leões invadiam a cidade. Aí você diz, eu vou construir a minha casa em um condomínio, ou então eu prefiro um apartamento porque significa uma segurança maior para mim. O seu condomínio e o seu apartamento não significa segurança nenhuma se o manancial de águas vivas não estiver presente no seu lar e na sua vida. Durante o período que eles estiveram no deserto, eles habitavam em tendas,
construíam suas tendas, e quando começavam a caminhada novamente, eles removiam as tendas e levavam até o próximo acampamento para levantá-las novamente. Assim viveram os 40 anos do deserto. Estas tendas foram suficientes para abrigá-los estes 40 anos. Nem a roupa deles envelheceu, nem as sandálias dos pés envelheceu. Quando eles chegaram em Canaã, receberam a terra por herança, plantaram, construíram suas fazendas, construíram as suas cidades, construíram as suas belas casas, e ali, certamente eles paravam diante de suas casas e diziam: se nós vivemos tão bem lá no deserto em nossas tendas, agora aqui nas nossas casas nós estamos muito bem protegidos, nós estamos muito bem seguros, porque as nossas casas foram bem construídas, nós somos bem abrigados em nossas casas, está tudo bem na nossa vida. Mas não estava tudo bem na vida deles, porque eles se afastaram do manancial de águas vivas que era o Senhor. Se no deserto as tendas deles não foram queimadas, na cidade as casas deles se tornaram cinzas, porque vieram os inimigos e queimaram suas casas. Tudo isso porque deixaram o manancial de águas vivas. Tudo isso porque deixaram o Senhor. Tudo isso porque agiram de forma semelhante ao filho pródigo, que vivendo com seu pai e desfrutando da presença do pai e dos benefícios do pai, um dia disse: eu vou sair, eu quero a minha herança, eu quero viver. É aquele filho de crente inocente, que diz: meus pais me seguraram muito, me privaram muito, eu quero agora desfrutar da vida. E vai para o mundão e encontra miséria, porque o mundo não pode oferecer outra coisa. E aquele filho pródigo, depois de experimentar a miséria do mundo, lembrou que na casa do pai havia fartura. Voltou para a casa paterna, e o pai, sendo amor, o acolheu, o abraçou, lhe colocou uma veste festiva, um anel de ouro, e fez um banquete para ele. Porque quem pode nos dar segurança e felicidade é somente o manancial de água viva. Você que é filho de crente, não se iluda. Não se iluda lá no ambiente da sua faculdade com as ideologias que lhes são apresentadas. Você que já é mais maduro na fé, não se iluda com a segurança e felicidade que o mundo lhe promete. Se você se afasta do manancial de águas vivas, você pode estar cercado das seguranças que o mundo lhe oferece. Entretanto, mais cedo ou mais tarde, você descobrirá que a sua glória passou como a neblina de manhã, com o nascer do sol, se dissipa rapidamente. Assim a glória do mundo murcha e acaba. O Senhor é o manancial de água viva. Seja sábio, estabeleça sua morada ao lado deste manancial. Não se afaste deste manancial, porque alguns loucamente se afastam deste manancial. Mas para finalizar, eu quero considerar com os irmãos que o Senhor é manancial, mas alguns ignorantemente trocam de manancial. Ignorantemente, por que a palavra ignorantemente? Pelo seguinte:
Para você fazer qualquer troca, é preciso haver uma equivalência. Vamos trocar os nossos carros? O meu carro está todo emperrado. Se sair, a roda vai cair por um lado. Vai acontecer igual o carro da primeira igreja que eu pastoreei. Um dia eu estava andando no carro, aí um irmão diácono falou: e aí, o carro está inteiro ainda? Ele não dividiu? Porque ele tinha uma dilatação no meio, assim, de fora a fora. Parecia que ele ia partir, ia ficar uma parte esquecida e a outra ia seguir. Aí perguntou: e aí, o carro ainda está inteiro? Não dividiu, não? Uma permuta é preciso ter uma equivalência, né? Agora o povo de Deus, ignorantemente, estava abandonando o Senhor, cujos atributos são únicos, porque só o Senhor é amor, só o Senhor é poder, só o Senhor é graça, só o Senhor é justiça. Mas estavam deixando o Senhor e trocando o Senhor por ídolos que nada são. O profeta Jeremias diz então: passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O profeta diz: as nações pagãs têm os seus deuses e não trocam seus deuses. Agora vocês estão trocando a glória de vocês por aquilo que não possui nenhum valor? Que loucura é essa? E o profeta ilustra isso dizendo: vocês estão cavando cisternas rotas que não têm o poder de reter a água. Você já viu cisterna? Antigamente, a cisterna amarrava-se um balde em uma corda. Havia todo um mecanismo de uma madeira que ia rodando para enrolar a corda. A corda desenrolada descia até na água com um balde, pegava a água, e aí tinha que fazer toda aquela força para puxar a água. A cisterna era usada quando não existia um manancial de água. Agora o povo estava deixando um manancial de água para furar a cisterna. E pior ainda, cisternas que não tinham o poder de reter água. A água ia embora, e quando eles procuravam água, não tinha água. Aqueles que deixam o Senhor e busca saciar a sua sede em qualquer pessoa, em qualquer ídolo, em qualquer coisa, estão fazendo exatamente isso, estão deixando um manancial para cavar cisterna. Cisternas que jamais vão lhe oferecer água. Existem várias empresas aqui em Uberaba que são boas empregadoras. Outro dia busquei a Lisa na escola, ela perguntou: pai, sabe quem mais emprega aqui em Uberaba? E eu arrisquei, né? Não lembro se acertei ou se errei, mas ela disse: olha, a prefeitura, é a Uniub, e daí por diante. Meus irmãos, eu diria, sem medo de errar,
que existe uma outra empregadora que tenha empregado mais gente, não apenas em Uberaba, mas no mundo. São aqueles que empregam suas vidas para cavar cisternas rotas. O mundo está cheio de pessoas que estão cavando cisternas rotas. São as pessoas que conscientemente ou inconscientemente empregam seus corações em ações que visam mascarar a ausência de Deus. Porque Deus não está presente, as pessoas buscam segurança e felicidade em alguma outra fonte, dia e noite estão buscando. Buscam em ídolos, buscam em pessoas, buscam em diversões, buscam em prazeres diversos. Vários autores cristãos, teólogos na área do aconselhamento, têm chegado a um consenso de que o real problema do ser humano, o ser humano que busca aconselhamento, o ser humano que se fecha nos seus próprios problemas e dilemas, que tudo está relacionado à adoração. Está relacionado à adoração. As pessoas têm adorado o seu próprio egoísmo, o seu próprio desejo de projeção. As pessoas têm adorado o dinheiro. As pessoas têm adorado tantas coisas. Não se realizam. E não se realizando adoecem. E não se realizando vivem em conflitos. E não se realizando vivem em angústia. Porque o verdadeiro e único manancial é o Senhor. As cisternas rotas não podem saciar a sede. É preciso dar um basta às cisternas rotas e dizer: eu busco no manancial verdadeiro que é o Senhor, o saciar a minha sede, e somente no Senhor e para sempre no Senhor. Infelizmente, a nação de Israel não ouviu a voz do profeta Jeremias. O Senhor Jesus veio ao mundo e em um dia de festa, ele se levantou entre os judeus e disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. O manancial de água viva está aqui. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus é o manancial de água viva. Nessa noite nós vamos dizer: eu sou sábio, sou louco ou sou ignorante? O louco abandona o manancial e vai morrer de sede. O ignorante, que não conhece o manancial, abraça cisternas rotas. O sábio diz: o manancial está aqui e a minha casa será construída junto à fonte. Louco, ignorante ou sábio? Sejamos sábios, construindo as nossas vidas junto à fonte. O Senhor é a fonte verdadeira para todos nós. Convido os queridos irmãos a juntos entoarmos o hino de número 201. Hino de número 201.
ao som do piano, convido os irmãos a se colocarem em pé. Atente-se na letra destino, no convite destino, nas palavras destino, porque é um louvor a Deus, mas é também um apelo ao nosso coração. Bondoso Deus e Pai, estamos certos que és o único manancial vivo, capaz de dessedentar o teu povo. Te louvamos por Jesus, o nosso Salvador, fonte de água viva. Pai, abençoe, pois, o teu povo, que todos agora se acheguem a esta fonte de água viva e encontre em ti mesmo o refúgio, a paz, a segurança para a vida. Ó Deus bendito, que jorre água viva sobre o teu povo.
Aqueles que se acham porventura cansados, aflitos, que experimentem, que a alma cansada experimente a tua presença, e assim, no abrigo do Senhor, seja protegida e suprida. Leva-nos nesta noite em paz aos nossos lares, revigorando as nossas forças para esta semana, para a caminhada que o Senhor nos reserva. Guia as nossas vidas, torna, Senhor, os nossos corações mais prontos a te ouvir, mais prontos a te amar, mais prontos a atender a tua voz, mais prontos a andar na tua presença. Nós oramos gratos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.